Terça-feira, 25 de abril de 2023, volto aqui à sua companhia, com muito prazer, muita alegria e muita responsabilidade, abrindo a respeito da grande divisão do governo em torno da escolha do chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo a imprensa que está cobrindo os bastidores disso aí, a Janja e a Polícia Federal querem um civil. O Rui Costa e o Múcio Monteiro querem um militar. Quanto ao Lula e ao Bolsonaro, eles querem o ideal para ambos, que é o seguinte: mantê-los um adversário do outro. Um é a certeza de que vai enfrentando o outro, é a única chance de ganhar. E vice-versa. Então, é por isso que as imagens do dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto não deixam nenhuma dúvida sobre o desleixo, a omissão ou a cumplicidade do general Gonçalves Dias, nomeado pelo Lula 6 dias antes da confusão de 8 de janeiro. Ora, o general não mostrou ali nenhum passo, nenhuma atitude que pudesse significar repressão, prisão, como exigiu, aliás, o presidente pelo telefone ao comandante militar do Planalto, à época o general Dutra. Pois então, o comandante do Exército, aliás, o general Dutra, que foi substituído pelo general Tomás, que é o atual comandante, né? Pois é, então, meus amigos, o que acontece é o seguinte: não são atos, tentativas golpistas, não. Foi um golpe fracassado, como diz muito bem, sempre disse numa entrevista aqui no Neumann Entrevista, o acadêmico, professor da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão. Na verdade, tudo que o Lula e o Bolsonaro querem agora, como queriam no dia 8, era a manutenção da dicotomia, da polarização entre esquerda e direita. E a democracia, ora, meus amigos, a democracia que se dane, é ou não é? É o que eu acho, né? Pois é, o Lula está agora na Espanha, passou por Portugal, foi lá para a premiação do Prêmio Camões ao Chico Buarque, velho militante da esquerda, do PT e do lulismo, né? E lá ele fez uma declaração absolutamente contraditória a tudo que ele vem dizendo, né? Falou da agressão sofrida pela Ucrânia, quando, depois de muitas vezes ele ter dito que a Rússia e a Ucrânia que eram responsáveis pela invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Quer dizer, somente assim, aquela falta total de domínio da língua portuguesa, da lógica e da sensatez que fazem o Lula se contradizer de forma tão gritante, né? Em relação ao Bolsonaro, a grande novidade é que Dona Michele, a sua esposa, foi denunciada por uma servidora do Planalto como tendo recebido o segundo pacote de presente milionário de joias dos sauditas transportados, Bento Albuquerque, o ministro das Minas e Energia. Agora, em relação a 8 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, já deu seu voto a favor do rebaixamento dos citados para denunciados 200 participantes daquela confusão, daquele vandalismo, daquela falta completa de cumprimento das leis pelos bolsonaristas. Tem muita gente que está confundindo essa ação do general Gonçalves Dias com a possibilidade do Lula ter sido o idealizador. Ora, todas as
as digitais do Bolsonaro estão no movimento golpista fracassado. Inclusive o golpe, inclusive o fracasso. Bolsonaro é o rei do fracasso. Não é o caso do Lula. Agora, que o Lula e o Bolsonaro têm interesses comuns em manter a polarização, quanto a isso eu nunca tive dúvidas, viu? Nunca tive na vida, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a inflação é o pior imposto. Isso é uma indireta para responder, rebater o que o Lula andou falando lá na Península Ibérica a respeito das taxas altíssimas de juros, né? O Lula faz campanha contra as taxas de juros no Brasil, em Lisboa, no Porto e em Madrid. Quem também está aí fazendo gracejos é o Francisco Brenan, o Tiago Brenan, que fez uma piadinha. Olha aí, estão me ameaçando de prisão. Não, ele está preso, vai ficar preso e tem 7 processos criminais para responder no Brasil, depois do bem bom que ele ficou escondido lá nas Arábias, né? Nas Arábias de Sherazade, né? Etc. O jornal Estado de São Paulo, no editorial, esclarece bem esse ponto que eu acabo de falar. O Lula pode ter interesse em explorar o quebra-quebra do Bolsonaro, mas que foi planejado por bolsonaristas, com o Bolsonaro fazendo o possível para que aquilo tivesse sucesso. E não teve, foi, meus queridíssimos amigos. Meus caros, eu estou aqui, antes de concluir, convidando a acompanhar o Neumann Entrevista, que está no ar no canal José Neumann de Pinto desde sábado. Nele, o presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, Joacir Góes, diz que não há dúvida nenhuma que a China não é uma democracia econômica com um regime autoritário político. É uma ditadura fascista e escravocrata. Vive economicamente da escravidão de milhões dos seus cidadãos. E no Dois Dedos de Prosa, com o Antônio Carlos Sequim, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa, né, de Portugal, conta os seus encontros com grandes nomes da literatura brasileira, como João Cabral de Melo Neto, em que ele é um grande especialista, o próprio poeta pernambucano o considerava o maior de todos, o Gilberto Gil, que ele não conhecia, mas que, num discurso de saudação, fez um texto bastante revolucionário e, ao mesmo tempo, inspirado, falando da relação do poeta Gil com a sua musa Flora. Também as suas relações com Rui Castro, que apresentou outro acadêmico que entrou com a apresentação dele. O Alberto da Cunha Mello, poeta que nunca teve reconhecida a sua grandeza, e num dos livros que lançou agora, no Papéis de Prosa, Machado e mais, o Sequim cita um belíssimo poema sobre o isolamento e a falta de prestígio da poesia no meio dos públicos. Eu convido você, porque são 2 momentos da maior importância para a política e para a cultura no Brasil. E vou ficando por aqui, direto ao assunto,